Há regras claras sobre o que torna um carro legal nas ruas, mas alguns fabricantes encaram isso como um desafio. E aí, pessoal, aqui é o Stipe com uma lista de 7 carros que são quase ilegais. Vamos nessa! Dodge Demon. Embora a Dodge tenha criado essa carruagem do diabo para corridas de arrancada, sabia exatamente o que as pessoas pensariam. Ah, quero ir trabalhar num desses. Isso aumentaria vários centímetros na minha pistola de iogurte. E essa é a única razão pela qual o demônio existiu, só para se gabar. A Dodge pôde dizer, olhem para nós, nós fizemos o carro de rua com a aceleração mais rápida de todos os tempos. Bem, os compradores puderam dizer, o meu é mais rápido que o seu, e isso significa que eu sou melhor. Enfim, o demônio. O que o tornava tão rápido então? Muita potência, obviamente. 840 cavalos de potência, para ser exato. Você vai precisar de embreagem reforçada, virabrequim para transferir a potência e, claro, bons pneus. O demônio saiu da fábrica com pneus Nitto NTO 5R radiais de arrancada. E esses pneus, apesar de terem uma durabilidade estimada de apenas 3.200 km e de terem menos sulcos do que a testa do Gordon Ramsay, de alguma forma ainda são legais para uso nas ruas. E eu não entendo isso. Kinder Ovo é considerado perigoso, mas isso é permitido. Os advogados da Dodge também compartilham da minha confusão, por isso fizeram cada cliente assinar um documento que basicamente diz: fui avisado, então não posso processar a Dodge se eu bater e morrer, né? E olha só isso. No fim das contas, o Demon foi banido dos eventos de arrancada. Carros que fazem menos de 10 segundos precisam ter uma gaiola de proteção instalada para serem elegíveis, e esse carro não tinha uma. O que a Dodge fez? Também se gabou. A princípio parece algo negativo, mas na verdade, isso dá muita credibilidade nas ruas para esse carro. Toyota GTM. A melhor forma de evitar que uma série de corridas fique perigosa demais é criar uma regra exigindo que o carro de corrida seja baseado em um modelo de rua menos extremo e produzido em certa quantidade. Na categoria FIA GT1, esse número era tão baixo que, para manter vantagem competitiva, alguns fabricantes fizeram o oposto. Basta adicionar piscas, placas e silencioso a um carro de corrida de endurance para liberá-lo para as ruas. Foi assim que tivemos versões de rua do CLK GTR, do 911 GT1 e do meu favorito de todos, o Toyota GT1 Eu Sei. Toyota, vista como a vovó da indústria automobilística, teve que dizer, sim, querida, este é o nosso novo carro de rua. Ok, não eram só as placas, setas e o escapamento. A FIA também exigia que tivesse pelo menos 2 assentos. E sim, você vai ficar mais apertado que o esfíncter de um detento na primeira noite dele na cadeia. Mas claro, 2 assentos. Passou. Depois, era preciso espaço para uma mala, e a Toyota disse que ela caberia no tanque de combustível. Não importa se você não consegue colocá-la lá dentro, mas é grande o suficiente. Também passou. E você precisa construir 20 desses carros. Vamos sim, com certeza. Não se preocupe com isso agora. Eles não fizeram. A Toyota logo deixou as corridas de endurance e, após fabricar só 2 versões de rua, decidiu que não valia a pena. Lotus Omega. O Omega da subsidiária Opel da GM não era nada de especial. Um sedã antigo e sem graça de 4 portas, vendido por várias marcas como opção mais barata a BMW ou Mercedes. Vamos apimentar isso. A GM pediu para sua outra subsidiária, a Lotus, dar mais velocidade para ele. E bem, depois que terminaram, deveriam ter chamado de Alfa e Ômega. É isso aí, cara. Esqueça as alternativas de sedãs rápidos da BMW, Mercedes e muitos outros. Vamos um passo além. Vamos usar o Corvette ZR1 como referência, que na época era o carro mais caro, mais avançado e mais rápido que a General Motors já tinha feito. Não era. Esse sedã familiar ainda conseguia superá-lo, mesmo com menos potência e pior aerodinâmica. Para falar a verdade, até uma Testarossa V12 levaria um pau. O Alphone Mega era como um Charger Hellcat widebody da sua época, mas ainda mais intocável. E por algum motivo, isso causou um grande alvoroço na terra dos pesadelos dentários, a Grã-Bretanha. Instalem um limitador de velocidade, exigiu a revista Autocar. O parlamento discutia se camponeses comuns deveriam ter acesso a carros tão rápidos. Após uma gangue de criminosos usar o carro para fugir da polícia e seus rovers patéticos, a Associação dos Chefes de Polícia também aderiu à campanha para bani-lo. Felizmente, o juiz disse não, porque apenas os ricos teriam carros rápidos. Ele estava certo. Certo. Dodge Viper RT10.
O problema do Viper de primeira geração era a intenção de não torná-lo um carro moderno. O objetivo era ressuscitar o Shelby Cobra dos anos 60 em toda a sua glória, adicionando só o mínimo para legalizá-lo nas ruas. E assim, apesar de custar $52 mil, o que em 1992 era bastante dinheiro, o Viper não tinha controle de tração, controle de estabilidade, freios ABS, airbags ou qualquer outro recurso de segurança que você encontrava em um Civic 92. O Civic também não queimaria seus tornozelos toda vez que você saísse dele. Está vendo esses escapamentos laterais? Eles podem ficar extremamente quentes, e se você não tomar cuidado, alguma coisa vai começar a cheirar a queimado. Cadê o molho de cordeiro? Solução? Coloque um aviso de advertência. Essa ponte traseira parece uma barra de proteção que todo Roadster tem em caso de capotamento, mas não é isso. Outro aviso alerta, dirija com cuidado. Você não vai me dizer o que fazer? Tem mais ou melhor menos. O Viper não tinha teto, o que não é tão estranho, mas também não tinha janelas. Você até recebe peças frágeis de encaixar, mas vazavam mais do que minha bunda após comer taco apimentado. E ainda prenderam o cinto de segurança na porta. Se a porta for arrancada, você vai junto com ela também. Falando das portas, elas não têm maçanetas. Você precisa enfiar a mão para abrir por dentro. E o mesmo vale para trancar e destrancar também. Belo recurso, irmão. De certa forma, tudo isso era permitido nas ruas. Baki Mono. Um carro de Fórmula 1 é o auge da velocidade e engenharia automotiva, mas você não pode levá-lo para a rua, e isso é uma pena. Felizmente, existe o Baki Mono, o mais perto que você vai chegar de sentir como é ser Michael Schumacher preso no trânsito. Diferente de qualquer outro carro de F1 para as ruas, o Mono é único porque tem lugar para apenas uma pessoa, bem no centro, com o motor roncando quase encostado nas suas costas. Apesar de o motor não ser de um F1 como alguns outros, isso não o torna menos impressionante. Gerar 340 cavalos de potência com apenas 2 litros, sem turbos ou compressores mecânicos, é um número incrível e recorde mundial. E como o Mono pesa menos que a Liso, 340 é mais do que suficiente. Ele acelera de 0 a 100 mais rápido que qualquer carro com tração traseira já feito, exceto o Demon com pneus slick. A parte de baixo é revestida com madeira compensada para quando você raspar nela, e vai raspar. É mais fácil e barato trocar a madeira compensada do que um assoalho de fibra de carbono. Isso é outra coisa copiada da Fórmula 1. O interior também é moldado para cada dono. Os moldes das suas mãos são transferidas para o volante, e o banco é feito a partir da marca do seu próprio traseiro. A BAC até aumenta o tamanho da cabine se você for um pouco maior. No geral, não é um carro de rua, e muitas leis estrangeiras também concordam. Porsche 959. O 959, um supercarro dos anos 1980, que ainda é mais avançado do que alguns de seus rivais modernos. Ele possuía tecnologias inéditas como suspensão ativa, monitoramento da pressão dos pneus, turbo sequencial e tração nas 4 rodas com vetorização de torque. Além disso, velocidade máxima recorde de 197. O que faltava, como Bill Gates descobriu da pior forma, era a permissão do governo dos Estados Unidos para circular nas ruas. Em 1987, o velho Billy Boy fez um pedido para adquirir esse Bugatti Chiron da sua época, mas assim que chegou à nossa terra da liberdade, o carro foi apreendido e trancado. A Porsche nunca obteve a certificação da NHTSA, pois isso exigia destruir 4 carros em testes de colisão. Dado o preço, a raridade e o prejuízo da Porsche por unidade vendida, entende-se por que os alemães decidiram não se preocupar com isso. Mas Bill Gates era bilionário, e pessoas assim sempre conseguem o que querem. Por isso passamos os 13 anos seguintes fazendo lobby para aprovar a chamada Lei de Exibição e Demonstração. Com essa lei do Bill, seria possível importar carros de tamanha importância histórica ou tecnológica que seria de interesse público exibi-los e demonstrá-los. Bem, desde que você prometa de dedinho não dirigir mais de 2.500 milhas por ano, ainda assim, já é algo. E depois de 13 anos na prisão, esse 959 finalmente foi reunido com seu dono. Outros carros permitidos pela lei do Bill também incluem estes. Pause o vídeo se precisar. Enfim, é hora das menções audíveis. Vamos ver se você consegue adivinhar quais são. E em primeiro lugar, Aston Martin Valkyrie.
Quando você pensa em Aston Martin, você pensa em Gran Turismos luxuosos, designs sofisticados e James F. Bond. Não nisso. Ela se chama Valkyrie e está pronta para destruir todos os recordes de volta já estabelecidos por qualquer carro de rua. Agora, o que fez a Aston Martin de repente se importar com esse tipo de coisa? Eu realmente não sei. Para isso, contaram com o conhecimento de Adrian Newey, diretor técnico da equipe de F1 da Red Bull. O criador do carro de F1 mais dominante da história agora foi liberado e recebeu placas para trabalhar. Veja o que ele fez. Mais de 1.000 cavalos selvagens, menos de 1.360 quilos de peso e a carroceria tão subjugada às leis da aerodinâmica que, na minha opinião, é simplesmente feia. Isso acontece quando se prioriza tanto velocidade e dirigibilidade que se ignora todo o resto, até o próprio motorista. Todas as vibrações, as forças G, o barulho, tudo isso é tão insuportável que Chris Harris disse o seguinte sobre isso. Mas o que ele disse? Não é só na pista que isso acontece. Aqui, Max Verstappen dirige pela cidade usando fones com cancelamento de ruído. Isso levanta a pergunta: por quê? Por que alguém compraria esse carro? O quê? Se submeter a afogamento simulado já não é mais divertido? Não, é porque eles podem dizer, eu tenho o carro mais rápido do mundo. Sofrendo com o sucesso, sim, de fato. Enfim, é tudo o que tenho a dizer sobre esse assunto. Vai assistir outra coisa e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.